Fala, trader, meu querido! Vamos lá. Deixa eu fazer meu efeito especial aqui, de quem tem um canal de milhões. Pronto. Impactante. Pessoal, é o seguinte, tá? Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai destrinchar sobre um tema, né, que muita gente confunde, muita gente acha que é a mesma coisa, e são dois conceitos cruciais, tá? Porém de significados diferentes que você precisa ter na sua cabeça antes de tomar um risco numa operação, antes de entrar em um trade, tá? E no fim das contas, quando você entender essa diferença entre eles, que pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia, né? Você vai ver como que você vai melhorar a sua tomada de decisão antes de entrar num trade. Como é que você vai melhorar a sua expectativa sobre aquilo que você está entrando, né? E aí, obviamente, no final desse vídeo, eu espero que você chegue a essa conclusão e comece a aplicar esses conceitos práticos no seu dia a dia, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Para o início de tudo, a gente precisa entender, né, a simplicidade da palavra, tá? Então, vamos olhar aqui no Google juntos, né? O que significa assimétrico? Assimetria. Pronto, tá aqui, ó. Em português, assimetria refere-se à falta de simetria. Assimétrico, assimetria. Ou seja, a ausência de equilíbrio, igualdade ou correspondência entre duas partes ou elementos. Pode se manifestar na matemática, física, biologia, enfim. Nas distribuições estatísticas, a simetria mede a falta de equilíbrio de uma distribuição em relação à sua média, indicando que se os dados estão mais concentrados em um lado do que do outro. Ou seja, no trade, como é que a gente traz isso para o trade? No trade, significa que você vai ter mais a ganhar do que a perder. Porque se você tem um trade simétrico, você perde o mesmo tanto que você ganha. Então, nós não queremos trades simétricos. Nós não queremos trades simétricos. Queremos a assimetria. A gente quer assimetria. Né? E quando a gente vai falar de probabilidade, vamos ver aqui o que é probabilidade. Vou pegar de novo o Google. Probabilidade. Significado. Perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer. Possibilidade, chance. É o grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo numa série de tentativas. Ou seja, quando a gente fala de probabilidade no trade, pessoal, tem a ver com simplesmente o seguinte: qual que é a chance desse trade ir na direção que eu espero? Se eu estou comprado, qual que é a chance dele ir a favor? Ou seja, a simetria está ligada à perspectiva de ganho e perda. A probabilidade está ligada à perspectiva de falha ou sucesso daquela operação. Ou seja, vai andar para o lado que eu quero, eu acertei a direção, né? Ou eu errei a direção. Vamos de caso prático, então, pessoal? Tamo lá, tá? Acabei de tomar uma aguinha aqui, estou em Minas Gerais, então nada melhor do que a gente falar da Copasa, né? Pessoal, se vocês já estão aqui, eu acredito que vocês não tenham muita dificuldade, né, em entender qual a tendência desse ativo. É claramente uma tendência de alta, né?
Se a gente resolve operar esse ativo, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender isso. A assimetria e a probabilidade da operação que a gente quer fazer dar certo ou dar errado, né? Então, bom, ela é uma tendência de alta. Se eu colocar aqui minhas médias móveis, minhas bandas de Bollinger, eu posso ver que está tudo empinado para cima, né? Gráfico diário aqui, ó, tudo empinado para cima. Ele rompeu essa região de topo histórico, tá? Aqui, ó, rompeu o topo histórico, né? E deu continuidade. Mas vamos lá. Essa ação, ao longo do ano, ela está subindo 47%, pessoal. Se a gente aumentar essa perspectiva, estamos falando de uma ação que desde o pós-Covid sobe 330%, pessoal. Impressionante, né? Está numa tendência de alta, forte, todos os fluxos, média, tudo a favor. Então, a gente pode dizer, sim, que a probabilidade de Copasa continuar subindo é altíssima. Tudo nos indica que a probabilidade de um trade comprador aqui emprega mais sucesso para a gente do que entrar num movimento vendedor, tá? Mas e a assimetria? Aonde que a gente coloca esse stop? Nós vamos entrar comprado com um stop de 8% aqui, abaixo da média móvel de 9%? Não, vamos botar abaixo da de 21%, 11%. Não, Patrick, mas abaixo da de 21, eu tenho um fundo de extremo interesse aqui, ó. Beleza. Ou seja, já seria um stop de 15, 16%. Patrick, mas abaixo desse fundo, eu tenho a média móvel de 50 e 200. Esse nosso stop já aumentou para 20%. Ou seja, eu posso manipular esse fundo e vir para a média de 200. Só que o fundo mesmo, da mínima do ano, está lá embaixo nos 19. E aí, se eu coloco num gráfico semanal para me dar uma segurança maior, esse é o fundo que está ancorando a alta. Então, eu estou falando de um stop de 32%. Para qual alvo? Eu preciso de uma assimetria positiva. Então, será que Copasa tem espaço para subir mais do que 32% daqui? Tecnicamente, a gente não tem resistência. O que, na minha perspectiva, é até ruim, eu não tenho parâmetro. Não dá para a gente saber quão barato, quão caro é Copasa nesse momento. A gente tem que ir para o lado do balanço, né? De como é que a empresa está se comportando. Ou seja, a gente tem aqui um trade de ótima probabilidade, mas péssima assimetria. Significa que se você entrar comprado em Copasa, você não vai ganhar dinheiro de forma alguma. Você só precisa ter o entendimento que você está entrando em um trade apenas por ele ter uma ótima probabilidade de andar. E você tem que estar preparado para toda e qualquer correção que vier por causa dessa péssima assimetria para comprar que essa operação entrega. Esses trades, pessoal, são os típicos trades que você vai surfar a tendência. Quando o pessoal fala que subiu demais, que tem que cair, né? É onde você vai estar pagando um prêmio mais caro, que é ter uma péssima assimetria, mas vai ter o benefício de poder seguir o fluxo que está vigente nesse ativo. Bom, agora vamos para o segundo caso, né? Azul 4, pessoal, gráfico semanal, um ativo que já foi cotado ali, né, depois de todos os agrupamentos, etc.,
R$ 63 e hoje está a 99 centavos. Uma queda de 98,4% pelo semanal. E vocês sabem, né, que para poder voltar tudo isso, ele não tem que subir só 90%, não é mesmo? Enfim, vamos lá. Pessoal, agora é o oposto do que a gente comentou, né? Vocês viram a queda que aconteceu na ação e aparentemente, pelo semanal, o preço está dando uma consolidada. A gente está vendo semanas que a Azul fecha no positivo. Se a gente cai para o gráfico diário, né, dá até para sonhar com uma média móvel de 9 ou 21, né, virando para cima aí. Assim como aconteceu em março, assim como aconteceu em outubro do ano passado, e o ativo só caiu. Fato é, pessoal, a gente tem aqui um trade diante dos nossos olhos que custa apenas 13% o stop para um alvo de 6 mil. Ah, Patrick, mas aí você está viajando na maionese? Tá bom, vamos trazer uma realidade mais prática, né? A gente tem um trade de 10% de stop para um alvo de 50. Ou seja, a gente tem um trade extremamente assimétrico. Existe assimetria aí. Nós vamos perder 10% daquilo que a gente alocar. Se der certo essa operação, nós vamos ganhar 5 vezes mais do que aquele risco que a gente colocou. Ou seja, nós vamos ganhar 50% nessa operação. Porém, a probabilidade dessa operação dar gain, dessa operação pagar, é baixa. Afinal de contas, estamos falando de um ativo que está completamente direcional na queda. Estamos falando de um ativo que, se vai olhar o micro da empresa, está pedindo uma recuperação judicial. Estamos falando de uma tendência completamente baixista, um fluxo muito vendedor. Ou seja, esses são aqueles típicos trades que o cara muda de patamar, sem a menor sombra de dúvida. Só que ele tem que arriscar só um pouquinho. Ele tem que ter o risco muito controlado. É para quem busca potencial ganhos muito grandes. Entendeu? É você virar e falar que o miquinho que é azul hoje vai virar, né, a empresa, a líder, a melhor companhia aérea que ela era lá em 2019. Ou seja, temos aqui uma ótima assimetria e uma péssima probabilidade. Beleza? Beleza, Patrick. Então, você já falou da assimetria alta, baixa probabilidade. Você já falou da probabilidade alta, baixa assimetria. Mas e aí? Não posso ter os dois, né? O brasileiro sempre quer ter tudo na vida. Bom, ter os dois em seu pico máximo, eu julgo que é muito pouco provável, né? A gente sempre vai ter que abrir mão um pouquinho da assimetria ou um pouquinho da probabilidade, mas é possível sim que a gente consiga unir a assimetria e a probabilidade. Como assim? Gráfico de Cosan, pessoal. Tá? O que acontece aqui? Cosan é uma empresa, uma holding, que vem sofrendo muito com a taxa de juros. Né? O mercado vem penalizando muito ela. Só que a gente está num momento que estamos sonhando com uma queda dessa taxa de juros. Tá? Então a gente tem aqui a Cosan entregando pernas de alta de 240%. E do ponto que ela está agora,
que é a mínima de 2018, de dezembro, nós já perdemos a mínima do Covid. Estamos falando de um ativo que, a partir desse ponto, entregou uma alta de 260%. E ele voltou nesse patamar de preço. Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem uma tendência clara de baixa. A probabilidade ainda é baixa pelo gráfico semanal. Afinal de contas, a gente tem o nosso topo do semanal aqui nos 9,30. O ideal é aguardar que esse topo seja rompido e a gente volte a pegar no pullback. Só que a gente já está numa região onde é muito assimétrico comprar. Estamos falando de um custo de 10% para um alvo inicial de 31%. Uma operação de risco-retorno 3-1. Isso se eu quiser levar apenas até o último topo do semanal. Porque já vamos falar de uma outra possibilidade. Só que o ponto é, se eu caio para o gráfico diário, pessoal, eu já posso ver aqui no gráfico diário que, vou colocar pontilhado para vocês verem a diferença, que eu vinha perdendo fundos no diário e, de repente, eu comecei ao quê? A romper topos. Ou seja, eu estou diante de uma microestrutura de alta, a qual aumenta a minha probabilidade de comprar pelo semanal dentro desta região, no preço de tela atual, assumindo um stop de 13% para um alvo inicial de 26%, um risco-retorno 2-1, no qual, se esse alvo for atingido, eu posso simplesmente tirar uma parcial ou proteger esse meu trade e tentar carregar esse ativo até o topo histórico, dando 234% de rentabilidade. Ou seja, ganhando 17 vezes o valor que eu arrisquei nesse stop. Ou seja, se eu coloquei 100 mil reais nesse trade, eu estaria arriscando 13% disso. Eu estaria arriscando 13 mil reais. E eu ganharia 17 vezes 13 mil reais nessa operação. Né? Então, esse é um caso onde a gente consegue unir a assimetria com a probabilidade, tá? O ideal é que a gente tente encontrar um equilíbrio entre esses dois, ou seja, ter uma probabilidade legal, mas respeitando um payoff aí de pelo menos 2-1. Ou seja, se eu aceito perder X, eu preciso ganhar pelo menos 2x nessa operação. Bom, pessoal, então, para a gente poder concluir tudo isso, a simetria é o tamanho do ganho quando comparado ao seu risco. E a probabilidade é a chance que você tem dele dar certo ou não, né? Para quem acompanha meu trabalho, é basicamente a gente tentar unir aí uma entrada de risco e uma entrada de confirmação na operação, tá? Muitas vezes, a gente pode dizer quase todas, né? Ambos não vão caminhar juntos na mesma proporção. É impossível isso. Só que é possível a gente encontrar uma razoabilidade entre o risco-retorno da operação e a probabilidade daquela ação dar certo.
Se de alguma forma esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Estou realizando um sonho de estar fazendo isso para vocês. Me siga lá no Instagram, tá? Dentro do TC eu deixo o meu convite aberto para vocês conhecerem. E espero que eu tenha ajudado vocês. Encaminhe aí para os amigos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.